Olá, estamos com mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha com a gente, confere diariamente conosco a partir da 1h30 da tarde, programa ao vivo e o debate com as personalidades aqui da nossa região metropolitana, as personalidades do Brasil que comparecem aqui ao painel regional para aprofundar, discutir, não é? E debater junto com você os temas importantes que fazem a pauta aqui da nossa Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que você participa com a gente, 30 14 52 81, sempre à sua disposição. Você liga para cá, envia o seu comentário, a sua pergunta, fique sempre à vontade com a gente. E pelas redes sociais, à sua disposição para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Nessa edição do Painel Regional, com prazer, a gente recebe aqui o cientista político Fernando Chagas. Ao lado do Chagas, o delegado Poeta, mais uma vez conosco. Prazer receber o Paulo de la Rosa. E aqui à minha direita, o presidente da Câmara de São Vicente conosco, o vereador Alfredo Moura, do PROS. Não é? Na abertura, sempre os destaques dos jornais que fazem aqui a parceria importante, não é? Do dia a dia aqui com a gente, o Painel Regional. Você tem aqui a capa na manchete do DL, o Diário do Litoral, e aí a manchete: Cubatão está em estado de alerta contra a dengue. Não é? Secretaria de Saúde intensifica ações de combate ao mosquito, o Aedes aegypti, e de conscientização para a população colaborar no combate à epidemia. Chagas, por favor, recebe aqui, repassa um exemplar ao de la Rosa, e o vereador, presidente da Câmara de São Vicente, recebe também o nosso Alfredo Moura. Não é? Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral, jornal que circula por todo o estado de São Paulo, pela região da Baixada, pelo Vale também. Está aqui com esta manchete: Justiça manda soltar cunhada de Vacari. Justiça Federal mandou soltar a cunhada do ex-tesoureiro do PT e a força-tarefa da Operação Lava Jato sustenta que ela aparece em uma agência transferindo valores para sua irmã. Não é? O nome dela é Marice, a cunhada, e o nome da esposa do João Vacari é Giselda. Não é? Mostraram a filmagem, cenas cômicas, só acontecem no Brasil talvez. Viu? A senhora estava aqui nessa agência. Não, não era eu, era minha irmã. Não, era a senhora, então vai para a cadeia. Aí, não sei se concluíram que não era ela mesma, né? E aí já está liberada a cunhada do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, João Vacari Neto. Fernando Chagas, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel. Chagas. Olá, um abraço a todos, em especial aos telespectadores da Santa Cecília TV. E rapidamente, já que você falou no Vacari, né, finalmente, a Petrobras apresentou o balanço do terceiro trimestre, né, mostrando a situação em que ela está, com uma dívida enorme e prejuízos maiores ainda. Então, vamos reiniciar agora uma recuperação, o resgate da credibilidade da Petrobras para o bem do Brasil, porque da Petrobras depende muito o crescimento do país. Essa é verdade, sem dúvida nenhuma. Né? Apresentado o balanço, né? Péssimo balanço da Petrobras. Quantos bilhões apareceram ali no balanço? 6, é isso? 6 bilhões de corrupção. 6 bilhões de corrupção, 23 de prejuízo no ano, depois de mais de 20 anos, e de baixa de ativo. Quer dizer, baixa de ativo é queda do patrimônio dela, de 44 bilhões. É realmente números enormes, espantoso. Para uma empresa como a Petrobras, não poderia ter chegado a esse ponto. Faltou, na realidade, controle interno de uma empresa desse tamanho. Paulo de la Rosa, mais uma vez conosco, tudo bem, nosso delegado Poeta? Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde, Chagas, sempre tão objetivo, tão cirúrgico nas suas observações. É uma honra compor a mesa com o senhor, presidente Alfredo Moura, da grande São Vicente, a cidade que eu amo tanto. Um especial boa tarde à nossa Flor, a Ione. E nesse primeiro momento, só uma lembrança. A dengue é fruto do nosso descaso, o descaso de cada uma e cada um dos brasileiros, e estamos sentindo na carne. O mosquito está nos mostrando que falta a nós postura. Sem postura não se constrói país algum. Muito bem, verdade verdadeira dita pelo nosso Paulo de la Rosa. E a dengue pegando todo mundo, hein? Jogador de futebol, então nem se fala, né? O Guerreiro do Corinthians acabou pegando a dengue aí de uma maneira violenta, ficou uma semana no hospital, coisa que não é muito comum na dengue, né? O pessoal toma um soro e tal, né? Toma lá
um antitérmico, enfim, né? E acaba fazendo o seu descanso, né? Combatendo, curtindo a dengue, que não há muita coisa a fazer, né? Em casa e se hidratando, evidentemente, que é o mais importante, como dizem os médicos que a gente traz aqui no painel regional, especialistas nesse tema. E agora, o Erle, zagueiro do Santos, também vítima de dengue, desfalque aí para o final de semana. Os palmeirenses estão rindo, né? De orelha a orelha, felizes da vida porque o Erle não joga, a defesa do Santos vai desfalcada e que o Robinho tem dores musculares, o Santos se esconde. Calma, devagar. Presidente da Câmara de São Vicente, vereador do PROS, Alfredo Moura. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Prazer é tudo meu, Edgar Boturão, o Pedro Chagas, aqui na mesa conosco, o doutor Paulo, né? A gente vem hoje aqui, a gente fica triste quando a gente escuta aqui o Chagas falar sobre nossa querida Petrobras. E a ansiedade dos prefeitos, a cidade que esperava do pré-sal aqueles rendimentos. Foi um sonho. O sonho passou e aí a arrecadação dos municípios cada vez menor, a situação de instabilidade política no país, e aí com todo esse problema de corrupção, prende-se um, solta-se outro, o Congresso, o Senado aprova lá o primeiro momento, lá o distritão, que nem muitos políticos sabem o que é isso e como vai funcionar. Estão querendo fazer uma chamada diferente para que se esqueça o que vem acontecendo no país. Felizmente, Edgar, é isso que está acontecendo conosco aqui. Muito bem. Lembrando, 3014-5281, para você entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, pelas redes sociais, à sua disposição também, facebook.com/Painel Regional TV. Lembrando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica no ícone Painel Regional e confere a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê a gente como achar mais interessante, o programa por inteiro, ou os momentos que você julgar também, claro, a seu critério, mais importantes do programa. Lembrando também, sempre ao vivo, né, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, e a reprise do painel também de segunda a sexta, às 8 da noite. 8 da noite. Sempre atenta à sua participação e à produção nossa aqui do painel, a Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, De La Rosa, Chagas, ao vereador e a você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde de sexta-feira. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação com a gente, interação, com dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Aqui a bancada do painel regional é democrática e a nossa produção também te espera através do telefone. Muito bem. O Alfredo Moura acaba de levantar, ou de relembrar aqui uma questão bastante interessante, né? Animou muita gente essa coisa do pré-sal, né? Que geograficamente, né, fica exatamente na linha da cidade do município de Caraguatatuba, né? Mas a sede das operações, enfim, né? O centro nervoso, o polo comercial seria aqui na Baixada Santista. Santos, né? Principalmente São Vicente do lado, e herdar aí com certeza muitas situações positivas, enfim. Você acha que micou o pré-sal para nós aqui? É isso que se fala em São Vicente? Olha, a gente sabe assim que você falou da cidade de Itanhaém, seria o ponto onde os helicópteros iam descer para trazer os trabalhadores. Tinha um investimento bom. Falava-se também do aeroporto Guarujá. Isso. Aeroporto Itanhaém. A nossa preocupação não é que micou. Com certeza, até a retomada de tudo isso, vai perder-se mais 2 anos. Aí entra o ano. Que ano será esses 2 anos? Um ano político, onde tudo se apresentam. Se vocês percebem, isso não é só o que vem acontecendo, não. A gente percebe aqui no Estado mesmo. 2 anos das eleições, a Sabesp aparece com vários projetos de praia limpa, de investimentos. Acabou-se a eleição, daqui a pouco, fazer 1 ano, não se fala mais nada de investimento do Estado. Não se fala mais de investimentos a nível federal. Parece que fico esperando o seguinte, as eleições municipais, porque nós vamos conversar com os futuros prefeitos que irão se eleger e futuros grupos de câmaras de vereadores. Então parece que se usa politicamente os investimentos também. Eu percebo isso. Né? E no pré-sal, com certeza, aí a palavra micou, acho que é certo. Aí no caso do pré-sal, vereador, não sei se o senhor concorda, né? Foi uma série de fatores. Até o Delfim Neto fala que economia nós vamos passar pela tempestade perfeita. A tempestade perfeita foi a Petrobras. O preço do petróleo caiu. Houve um erro também estratégico quando mudou a legislação de concessão para partilha. E quando a Petrobras teria que ser operadora de todas as explorações e produção do pré-sal e participar com 30%. Além disso, veio a corrupção.
tem uma dívida hoje de 350 bilhões, com o preço do petróleo que era de $100, tem $50, e toda essa situação que nós estamos vendo, além da mudança da lei. Tudo isso junto é tempestade perfeita para a Petrobras. É aqueles que investiram, direta e indiretamente, direta a Petrobras, aqui na Baixada Santista, não vou dizer só em Santos, na Baixada Santista, indiretamente, principalmente salas comerciais, investimentos também no comércio, na prestação de serviço, estão aguardando agora uma reação da Petrobras. Por isso eu estou falando, é o início de um resgate. Só que não basta apresentar o balanço, tem que mostrar realmente que ela tem um controle interno e que isso não vai voltar a ocorrer. Muitos investimentos aconteceram em São Vicente, como lembrou o Chagas. Santos aconteceram muitos. Muita gente apostou nessa questão do pré-sal, não é? De que nós íamos ter um movimento enorme aqui de empresas ligadas à exploração do pré-sal, e isso acabou até agora. Exemplo São Vicente, quando a eu era... própria Petrobras, eram 3 torres que iam subir lá no Valongo. Sim. Em São Vicente, quando eu estava secretário de obras, apareceu uma empresa, vou falar o nome dela, está no meio da lista aí, a IESA, e comprou um terreno muito grande, né? Porque, como eu descobri assim, eles precisavam ter perto da base do pré-sal uma área, para que dentro da licitação, uma área na região, para poder entrar dentro da licitação. E compraram uma área em São Vicente, grande, fizeram o licenciamento do correto, e essa área está à venda, né? Tanto que a IESA está na lista, né? Lá das empresas também, complicada. Então, em São Vicente, eu acho que o único investimento foi dessa empresa, que iria começar a trabalhar. Mas o impacto maior que vai dar, porque agora abriria os concursos públicos, né? Os prédios aqui, o prédio construído, a torre aqui em Santos, calculava no número grande de servidores que iriam trabalhar. Então, o reflexo é esse, desempregos, né? O que já estavam muitos sendo mandados embora, de algumas cidades, de outros estados, vou vendo os funcionários desempregados voltando para sua terra natal. Então, isso é um choque brutal que está dando à economia do nosso país. Né? Um exemplo claro, o De La Rosa conhece bem os estaleiros. Houve muito investimento para fortalecer o litoral do Brasil, que precisava realmente dos estaleiros. Os estaleiros hoje estão demitindo. Foi um sonho de uma noite de verão, Paulo De La Rosa? Sim, foi? Você tem esperança aí? Posso parecer na contramão da história, mas eu tenho esperança, sim. Eu insisto nessa tecla. Nós não estamos no fim, nós estamos no começo de um novo Brasil. Estamos passando por um necessário processo de depuração, que vai, naturalmente, separar definitivamente os bons e os maus brasileiros. Aqueles que têm interesse maior no país e aqueles que continuam insistindo nos interesses próprios. Aconteceu de várias empresas virem para a região contando com o pré-sal. De maneira estranha, com investimentos muito altos, sabendo de uma realidade que já vinha acontecendo na Petrobras de muito tempo. É muito simples você fazer parte do jogo e já imaginar o quanto você vai ganhar, porque o jogo é de cartas marcadas. E todo mundo sempre soube disso. Nosso país vive a hegemonia do já. Nós queremos tudo para agora. E no momento seguinte esquecemos a história. Paulo Francis Boturão, talvez o único jornalista que ainda é melhor que você, mas você cada dia está chegando mais perto dele, já dizia que em 1900... dele, né? Cada dia que passa, ele fica mais velho. Né? 1960, já se reunia com empresários perigosos que faziam negócios escusos com a Petrobras em Paris. Então, na realidade, essa prática vem acontecendo de longa data. É preciso um novo Brasil. É preciso, sim, que haja investimento, mas com planejamento. Nada de afogadilho, nada no desespero. E precisamos, de uma vez por todas, vereador, que povo brasileiro assuma o comando desse país, através dos 2 únicos pilares que são capazes de mudar uma nação, vereador. E o senhor é um homem de voto, um homem que ama São Vicente e um homem que pratica. O que vou dizer agora? Responsabilidade e paciência. Nós estamos todos sempre à mercê do imediatismo. Estamos todos sempre querendo que tudo seja resolvido do dia para a noite. País algum na história da humanidade, Chagas, conseguiu essa magia
de sair das dificuldades para o tempo bom do dia para a noite. Eu sou esperançoso, Boturão. Acho que o Brasil está no começo de uma nova era e não mais no fim do túnel. E essa tese, vereador? Assim seja. Essa tese do Della Rosa é defendida pelos brasilianistas. Brasilianistas são os estrangeiros que fazem análise do Brasil. E eles foram unânimes em defender essa tese do Della Rosa. Nós estamos passando por um momento de limpeza, principalmente em relação à corrupção, e que as instituições, os brasilianistas defendem muito isso, vereador, as instituições estão funcionando, e por elas estarem funcionando, o Brasil continua, vai depurar essa parte ruim, e daqui para frente nós vamos ter outra visão. O senhor teria também esse otimismo do Della Rosa e dos brasilianistas? Olha, a palavra que ele iniciou, a gente ama o nosso país, né? Eu estava conversando com um grupo de amigos semana passada, e grupo político mesmo, e falando para eles, pô, a gente não gostamos da nossa cidade, então cada um tem que fazer a sua parte na sua cidade. A sua cidade está passando dificuldades, o orçamento caiu, o investimento caíram, vamos criar alguma saída, algumas soluções. Aí a palavra correta dele, paciência, com responsabilidade na administração. Isso Criatividade. que precisa. E muita criatividade. Nós estávamos conversando ali na sala de entrar aqui, o Boturão e o Chagas, a responsabilidade que você tem que ter, não é esperando acontecer, não. A responsabilidade começa quando você dá o primeiro passo. Seja simplesmente numa pequena Câmara como a de São Vicente, onde o nosso orçamento é quase o que o ex-presidente da Câmara de Santos devolveu ano passado para o prefeito, né? Então tem que se administrar, né? Você tem que abrir um concurso público com responsabilidade, né? Para que tenha pessoas também competentes para poder estar ajudando a administrar. A cidade ela é administrada no todo, com os órgãos municipais, com a Câmara principalmente, os movimentos que tem a cidade, seja rótulos, seja movimentos populares, então respeitar e começar a construir uma nova era, né? E muitas vezes eu ficava chateado quando um amigo meu falava assim, a corrupção no nosso país é cultural. Mas a minha família, sou uma família de 12 irmãos, eu não me lembro nenhum dos meus irmãos ter feito alguma chantagem ou alguma troca em vantagem. Roubado alguém. Então não é cultural, né? É malandragem, sim, e quem quer investir errado, esperando ter um retorno lá na frente maior do que seria o investimento correto. Foi isso que nós erramos, é isso que nós temos que corrigir. Eu acho que estamos numa nova época mesmo, né? A coragem que teve o Ministério, seja o Ministério Público, seja quem teve a responsabilidade da denúncia. Polícia Federal, Ministério Público. Sim. Eu fico até assim, quando eu vejo aquela frase do PT, que nunca prenderam tantos corruptos. Aí eu fico preocupado, como eu faço, tantos corruptos. Se a gente vê, infelizmente a gente tem que falar, porque antes das eleições, essa aqui do ano passado, eu com um grande deputado, não é mais deputado hoje, ele falou tudo o que ia acontecer. Ele falou que dezenas e dezenas de políticos seriam presos. Por enquanto, eu estou vendo empresários, famílias de empresários, né, dirigentes partidários, alguns ou outros, mas ainda acho que vão ver a limpeza que tem que ser feita. O que é o correto tem que ser estampado, né? Acho que nós temos que ir até o fundo, porque ainda não abriram tudo o que aconteceu no caso da Petrobras. Mas, por outro lado, vereador Boturão, eu tenho uma dúvida nessa tese do Della Rosa. Nós estamos falando numa limpeza, e eu concordo, as instituições funcionaram, a autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal e a independência do Poder Judiciário no Paraná e continua funcionando, né? Isso foi a Constituição que deu, não foi um partido político que deu. Sim. Por outro lado, o governo federal, seja a Advocacia Geral da União, seja a Controladoria Geral da União, defendem a delação premiada, sob o argumento, aí que eu vejo um ponto negativo, não sei a opinião dos nossos dois companheiros, sob o argumento que se punir as 12 empreiteiras, 11 ou 12 empreiteiras, o Brasil vai parar, porque não tem empreiteiras para substituí-la e vai causar um desemprego. Então, o argumento do desemprego é motivo para a não punição dessas empresas. E a delação premiada, no meu modo de entender, né, que era para investigação, está sendo para privilegiar. Isso que ainda me causa dúvida. O Brasil realmente está se recuperando quando a AGU e a CGU fazem essa proposta. Quer responder, Paulo? Eu gostaria. Primeiro, vereador, na sua pessoa,
e na pessoa da dona Elza, minha vizinha, uma vicentina apaixonada, mais uma vez o meu carinho à cidade de São Vicente, que tanto fez por mim, viu, vereador? Eu devo muito à cidade que o senhor é presidente da Câmara. Ninguém pode negar o óbvio. A força do capital. O dinheiro manda. Essa que é a verdade. Enquanto sonharmos com tudo sendo resolvido de uma vez só, de uma canetada só, ou de uma algemada só, caminharemos nessa infeliz toada de nunca chegarmos a conclusão nenhuma. É óbvio que é um ponto negativo, que com a delação premiada, as empresas serão favorecidas. Mas isso, creio eu, acontece em qualquer lugar do mundo. Porque se o dinheiro vale aqui, vale nos Estados Unidos, vale em Uganda, vale no Zaire, vale na Austrália, vale em qualquer lugar. Vamos enxergar o lado positivo dessa delação premiada. Primeiro, a parcela substantiva de recursos que retorna ao erário público. E no segundo momento, a face, cada empresa porca, cada empresa que vem mamando nas tetas do governo há anos, está sendo mostrada, vereador. O senhor acabou de apresentar o nome de uma, e cada brasileira e cada brasileiro hoje já tem na memória umas 4 ou 5, Botrão. Coisas que até bem pouco tempo atrás eram vestais, não é? As grandes empresas nacionais, a locomotiva do Brasil, estão mostrando também que têm condutas pérfidas, que, como disse o vereador, fazem qualquer coisa, menos amar esse país. As caras estão sendo mostradas. É preciso, sim, que, num próximo momento, depois da recuperação desse patrimônio que foi levado de maneira ilegal, depois da demonstração dessas empresas, que lá no futuro, próximo, mas num próximo passo, sejam proibidas de participar de licitação e quebrem, sim, se assim for necessário, porque é melhor que nós apertemos os cintos hoje, para que vivamos num país decente e com oportunidades para todos amanhã, do que ficarmos eternamente, Chagas, nas maquiagens. Resolve-se um pouquinho e põe o problema com a barriga e dos empresários bem gorda, bem cheia, para frente, empurrando cada vez mais o problema. Vamos para o rápido intervalo. Antes, sempre com uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que mais 50 vagas serão abertas pela Prefeitura a partir da próxima segunda-feira, dia 27, para jovens de 18 e 19 anos ingressarem no programa Guardião Cidadão. Inscrições com oferta de 40 vagas para homens e 10 para mulheres seguirão até 8 de maio na Secretaria de Segurança. Fica lá na Praça Iguatemi, sem número, na Vila Nova, das 9 da manhã até o meio-dia, das 14 às 17 horas. Os jovens deverão apresentar lá o currículo, mais o RG, o CPF, título de eleitor e dispensa do serviço militar para o sexo masculino, não é? Certificado de conclusão de ensino médio, comprovante de residência aqui na cidade de Santos e 2 fotos 3x4. Intervalo, voltamos já já. Muito bem, a gente está de volta com o painel regional. Este é o segundo bloco da edição desta sexta-feira, com prazer aqui com o Fernando Chagas, o nosso Paulo Della Rosa, delegado poeta. A gente também com prazer recebendo o vereador e presidente da Câmara de São Vicente, Alfredo Moura, do PROS, e a Ione Furukawa, atenta aí à sua participação. E vem agora aí já com perguntas, opiniões. Pois não, Ione? Pergunta do Manuel Antônio, ele é do Bitaru. Alfredo Moura, nossa cidade ficou abandonada por 2 anos por causa desse desgoverno que impera. Hoje, uma simples pintura de faixa é motivo de festa. Primeiro se destrói uma cidade e depois tenta reconstruir. Essa é a mais nova forma de administração? É uma crítica pesada, né, ao prefeito Billy, que evidentemente tem o seu espaço garantido aqui no programa para vir mais vezes, ele vem vindo pouco aqui, né? Pode vir mais vezes para explicar uma série de coisas. O Alfredo, presidente da Câmara, está acompanhando o que acontece na cidade e também pode concordar, discordar, explicar, enfim. Não, o Manuel, como munícipe, ele está chateado como grande parte da população. A gente fala de São Vicente, mas a cidade que não é limpa, né? Ela tem que ter suas críticas. E aí a gente discute a parte cultural de limpeza, né? O mutirão foi feito semana passada lá no Conjunto Tancredo Neves e ainda dentro do conjunto, eu andando, estava ainda fazendo o mutirão onde já tinha passado as máquinas, limpeza,
os próprios munícipes, moradores jogando os lixos. Ali no Bitaru requer mesmo uma grande faxina, né? Um mutirão de limpeza. E o Manuel tem razão quando ele faz as suas críticas, né? Aí não tem nem o que se discutir, né? Eu ainda acho o seguinte, a cidade que ela está mais limpa é que menos os próprios habitantes suja, né? Então, eu só não admito que em frente da minha casa eu tenho que esperar passar alguém da prefeitura para tirar aquele matinho no meio-fio ali. Mas, com certeza, essa situação do Bitaru e o Manuel tem razão em reclamar. Ali mesmo no Bitaru, onde tem um elevado, onde usava ali o pessoal para, além de queimar cobre, onde assaltava, roubam muitos fios residencial ali nas casas ali, volta e meia os moradores reclamando a retirada dos fios, era um grande lixão que há 2 semanas atrás foi retirado e foi construída uma quadra de esporte. Era uma reivindicação já antiga. Colocaram academia para os idosos, terceira idade, e junto uma quadra de esporte. Aí são pequenas as ações que você consegue resolver os problemas e essa reclamação é correta do Manuel. Tem mais alguma reclamação deste momento para o vereador? Uma pergunta do Wagner. A limpeza tem que começar nos governos políticos. Lixo nas ruas, buracos nas vias. O povo vicentino não aguenta mais. Isso tem que mudar. Qual a sua sugestão, vereador? Olha, eu vou falar um exemplo rapidinho aqui, e aí eu cobrei do prefeito a fiscalização, né? O fiscal de obra, o fiscal do meio ambiente, ele atua por setores. Na Náutica 3, por exemplo, eu andei com uns amigos lá, que estavam reclamando, nós detectamos 12 montes de entulhos. E aí eu perguntei para essa pessoa que estava comigo, eu falo assim, esses 12 montes de entulho, 9 detectou de onde estava vindo. Então era de pequenas reformas, alguma reforma. E aí eu pergunto, pega o talão do fiscal e se, em primeiro lugar, vê na Secretaria de Obras se tem alvará de pequenas reformas, ou tem alvará de construção desses 12 que nós vimos. Tá bom. Pode achar 1 ou 2. E nos 9 que ele detectou, ou dos 12, se o fiscal de obra do meio ambiente intimou o proprietário que colocou aquele entulho em frente à sua calçada a retirar, que é uma lei, né, municipal. Se pegar, com certeza não. Eu falei para o prefeito, se tiver uma fiscalização mais firme, pelo menos 30% da limpeza da cidade será corrigido. O resto a prefeitura tem que fazer, né? Os operários da Codesave, com o pessoal da prefeitura. E, infelizmente, eu acho que ficou muito solto a parte da fiscalização por parte da prefeitura mesmo. O Alfredo Moura, no bloco anterior, reclamou das promessas, né, dos compromissos do governo federal, do governo do estado aqui com a região, com São Vicente especialmente, que acabam não se realizando. Quando um prefeito assume, toma pé da situação, tem o seu primeiro ano e tal, que é sempre um ano difícil, chega no segundo ano já tem uma eleição, como aconteceu o ano passado, em 2014, né? Você é favorável ao casamento aí das eleições de vereador a presidente da República, não? Sou sim, sou favorável à não reeleição para prefeito, né? Estende para 5 anos, né? Prefeito, governador? Governador. Presidente também. Presidente da República. Aí acaba aquilo que você não está terminando o ano, você está fazendo sonhos que não vão conseguir alcançar para poder ter uma reeleição. Dessa forma eu acho necessário. Eu sei que no Congresso estão discutindo, vai para a Câmara Federal discutir, porque todos os testes que se fazem com os municípios. Os deputados nunca fazem nada para calhar nas eleições dele. Eu fiz uns dias atrás uma reunião inédita em São Vicente com todos os presidentes de partidos para discutir sobre a reforma política. Por quê? Nós elegemos alguns deputados federais na nossa região, mas nenhum deles estava procurando a classe política para saber o que eles pensam da reforma política. No nosso caso, o João Paulo Papa, que está se recuperando de uma cirurgia, ele se comprometeu e está com a gente para discutir sim. Achei muito bacana, louvável a atitude dele, porque é isso que eu estava cobrando. Na primeira reunião, nós discutimos e ficamos o seguinte, à mercê dos deputados que nós elegemos lá em Brasília para decidir a situação política de todos os partidos, de todos aqueles que almejam, têm a coragem de pôr o seu nome a disputar uma eleição numa cidade, uma região. Então, eu cobro muito isso também, a participação da classe política na decisão a nível federal. Vereador, por que a Câmara de Vereadores é o laboratório? Tem um ditado lá em Brasília que macaco não corta o galho em que ele está sentado, né? Mas agora falando sério, né?
Cada um tem uma reforma política. Se fala em reforma política, em 2013 teve aquele movimento de rua, né? Aí, primeira sacada da presidente, reforma política. Mas cada um tem, se perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma reforma política. Tem uma aposta agora na mesa, que devido o brasileiro votar no candidato e não votar no partido, aliás, mais de 70% dos brasileiros rejeitam os partidos, o que para mim é um equívoco, né? Está se propondo o distritão. Isso. No meu modo de entender, o distritão acaba definitivamente com os partidos, quando nós devemos fazer o contrário, fortalecer os partidos. O distritão o que é? Pegar o exemplo de Santos, 21 vereadores, os 21 mais votados se elege. Hoje não, hoje é o sistema proporcional. O partido que tiver maior número, que tiver os votos proporcionais ao número de eleitores, tem o maior número de vereadores, né? Então, o partido que tem mais votos faz maiores cadeiras. Isso é meio complicado. O número de distritos seria correspondente ao número de cadeiras na Câmara? Não, o distritão seria os 21 mais votados. Essa é uma proposta, a proposta do Michel Temer. 21 mais votados, independente da proporcionalidade. E tem São Vicente seriam os 17, é isso? Não. 15. São 15. Os 15. 15 mais E votados. tem a outra proposta do José Serra, que passou na comissão do Senado de forma terminativa. Quer dizer, terminou ali se não houver impugnação. Divide o município de Santos em 21 distritos ou o município de São Vicente em 15 municípios. São os dois Distritos, né? 15 distritos. Desculpe, 15 distritos. Essas são as duas propostas. Distritão, os 21 mais votados, os 15 mais votados. O distrital puro, que se divide em 15 ou 21 distritos, e aquele mais votado em cada distrito é eleito. E qual a sua visão sobre isso, vereador? Nessa aí, eu acho que quem é prejudicado é o vereador que tem um trabalho em toda a cidade. Eu tive voto em todos os bairros da cidade, eu não tenho um bairro exclusivo. E eu perco para aquele que tem 700 votos no bairro, realmente você acaba sendo prejudicado. Porque uso muito, né, quando você dividia a cidade com unidades de apoio ou antigas regionais, isso. Aquele bairro tal, o vereador tal. Não existe, o vereador é eleito pela sua cidade. Ele defender a saúde, a terceira idade, a área continental lá, o problema da ponte pensa tem que reformar, enfim. Na minha votação, tive voto em todas as urnas da cidade, em todas as urnas, todas as sessões. E eu poderia ser prejudicado, ter 4 mil votos e ficar de fora. Porque se você divide por 15 distritos, e ali o mais votado tem 700, 800 votos, eu não consegui ter 800 votos num desses distritos, eu estou fora, tendo 4 mil votos em toda a cidade. E tem que escolher um distrito. Você imagina um distrito lá em São Vicente? Não imagino, não imagino, porque aí eu acho que fica o seguinte, pela experiência que a gente tem, começa a usar uma forma diferente, a clientela, né? Vai começar a trabalhar só ali e começar a conquistar, por exemplo, continuar os favores, né, sendo ali, porque você tem que discutir da saúde no todo. Quando arrecada o IPTU, hoje a defasagem, em que pareça os dados que eu tenho lá do IPTU, quem mais atrasa o pagamento do IPTU não está na periferia de São Vicente, está mais próximo do centro. Mas na hora da distribuição, tem que atender todos por iguais, né? Então eu não vejo essa divisão que vai ter um vereador só ali da Vila Margarida, só olhando ali, porque com certeza... Vai ficar paroquial, né? Paroquial. E o distritão, vereador? Olha, esse que os acaba-se com partidos. Aí eu também defendo a defesa dos partidos, porque você tem um plano de governo a nível municipal, estadual, federal, você pensa aonde vocês querem chegar a nível de um país melhor, e o distritão, para mim, ficaria fácil se eu fosse olhar o seguinte, nas últimas eleições eu tive 3.998 votos, fui o 5º mais votado, então estaria dentro. Agora, teve uma eleição, Paulo, que eu fui o 10º mais votado da cidade, era 21 vereadores e eu fiquei de fora. Aí vem aquela outra parte do partido. Proporcional. Onde eu sempre gostei de montar partido, trazer pré-candidatos, e ali o partido fez 4, eu fui o 5º, e a minha votação era a 10ª mais votada da cidade, proporcional. Então, dos dois lados tem isso aqui. Só que o distritão acaba com os partidos políticos. Paulo de la Rosa já disputou a eleição para vereador aqui na cidade de Santos, por pouco não conseguiu uma cadeira, não é? Ficou na suplência, acompanha muito essa questão de reforma política, esse debate todo que está aí. E aí, delegado Poeta, diga lá. Parece que hoje eu estou meio azedo, mas...
Falta legitimidade, presidente da Câmara, para aquele que está no cargo discutir as regras. Isso me parece uma insanidade. Você, da sua casa, pode imaginar que alguém que está no poder vá criar regras que possa prejudicá-lo de alguma forma? Falta legitimidade para uma reforma política se ela for entregue nas mãos daqueles que já detêm o mandato. Precisamos, sim, de reforma política, mas feita por pessoas que irão ao Congresso tão somente para preparar a eleição futura, ou seja, preparar novos caminhos para esse país e voltarem para suas casas e não disputarem a eleição. Aí eu acredito na legitimidade. Essa é a minha primeira crítica. E a segunda crítica, Boturão. Que diferença fará distritão, voto distrital misto, ou como está, se mantivermos a postura atual de políticos e de eleitores? Ambos agindo em detrimento do Brasil. Nós, tanto os políticos quanto os eleitores, buscando a sardinha para o meu prato, a farinha para o meu pirão. Interesses imediatos e escusos. O Brasil precisa, sim, de uma reforma política, mas mais do que isso, brasileiras e brasileiros precisam de uma reforma comportamental. Nós precisamos reavaliar a nossa condição de eleitores, estudar mais a vida dos políticos, a vida do palanque, a vida do programa eleitoral e a vida pregressa. O comportamento dele quando ele já teve o poder e o comportamento dele quando ele ainda não teve o poder. Porque é impressionante. Parece que entrar num processo de eleição, Boturão, faz qualquer um se tornar um santo, né? É impressionante. A canonização eleitoral, em 3 meses daquela vida, é um poço de maravilhas. Eu errei muito e todos nós erramos muito. Então precisamos avaliar o candidato como ele é, porque a partir do conjunto da nossa obra se pode antever um Brasil melhor, um político melhor e, lamentavelmente, vereador, e eu acho que os seus 3.996 votos foram muito merecidos, porque o senhor tem um trabalho atuante em São Vicente, mas falta ao eleitor brasileiro comprometimento e responsabilidade. Esse distanciamento aí que as pessoas, de maneira geral, costumam passar, né? A política, discutir política, debater política, é por aí também um dos caminhos que facilita que os políticos, né, foca aqui em mim, por favor, é só focar em mim aqui, rapidamente, para poder fechar, vou chamar o break. E isso é um dos fatores que facilita, né, a vida dos políticos, e sejam eles que patamar estiverem, que tenham essas má intenções citadas aí pelo Paulo de la Rosa, com certeza. Então, o eleitor tem que ser atuante também, acompanhar todo o processo. Não basta você assinar um cheque em branco para um vereador, para um deputado, para um senador e ficar em casa depois, né, só criticando o todo, né? Vamos para o intervalo, já voltamos. Para você, Chagas, enorme, do Sidney. A gente volta com o terceiro e último bloco, né, desta edição aqui do Painel Regional, com o Fernando Chagas, nosso cientista político, Paulo de la Rosa, delegado poeta, o presidente da Câmara de São Vicente, né, o vereador Alfredo Moura do PROS, e a Ione Furukawa, atenta à sua participação. Vem agora aí com perguntas, questionamentos, opiniões. Pois não, Ione? Uma pergunta do Sidney Costa, comentarista do programa aqui abraço, com a gente. Nosso Sidney Costa, esteve conosco ontem. Chagas, recentemente li na sua coluna do Boqueirão News um texto irretocável sobre a recente lei que obrigará os estados ao pagamento de precatórios em atraso de forma escalonada. A imprensa não deu a cobertura adequada para essa questão, que é uma violência à cidadania e aos direitos individuais, quando o Estado dá calote jurisdicional aos direitos do contribuinte. Isso acontece por se desconhecer os meandros jurídicos com a autoridade que observei no seu texto, que tornou tudo muito simples e claro? A questão dos precatórios, houve uma emenda constitucional que dava, na prática, o calote. O calote quer dizer, ia pagar a perder de vista. Foi dada a inconstitucionalidade, só que se fosse voltar à situação anterior, ter que pagar
todas as dívidas do pregatório. O pregatório o que é? Uma dívida da prefeitura com o munícipe que foi para o judiciário e transitou em julgado, e a prefeitura deve pagar. Quando eu estou dando exemplo da prefeitura, o poder público em geral deve pagar imediatamente o pregatório. Como as prefeituras, os estados não tinham dinheiro para pagar, houve essa emenda constitucional que escalonava durante 10 anos, se não me falha a memória, o pagamento pregatório. Foi dada a inconstitucionalidade, só que se fosse pagar imediatamente o pregatório, quebraria estados, principalmente estados do Nordeste e o município de São Paulo. Então, o que fizeram? O STF modulou, o De La Rosa conhece muito bem. Modular quer dizer ter uma decisão, só que essa decisão pode criar um colapso nas finanças públicas. Então, modula, estendendo, no caso do pregatório, para pagamento por mais 5 anos. Então, as prefeituras, os estados, têm mais 5 anos para pagar todas essas dívidas de pregatórios que existem nas prefeituras e nos estados. Então, daqui para frente, quem não pagar até os 5 anos vai ter que pagar no último ano, definitivamente. E depois desses 5 anos, mais 5 anos, todo o pregatório que entra no orçamento do ano anterior terá que ser pago no ano subsequente. Ou seja, tem que ter responsabilidade com Isso. o gasto público, né? Coisa que não era muito comum. Anos para trás aí as coisas foram e criou um equilíbrio, né? Nem quebra as prefeituras, os estados, e também paga no curto prazo de tempo aqueles que foram desapropriados. Aquele cidadão que teve o seu imóvel desapropriado, tá 10, 20 anos para receber, e ainda teve o parcelamento. Agora não, vai ter 5 anos para a prefeitura ou o estado pagarem essas dívidas. Pagou essa dívida, começa tudo do zero. Entra no orçamento desse ano para pagar obrigatoriamente no orçamento do ano seguinte. São Vicente tem muitos problemas assim, Frederico? Você tem alguma informação sobre isso? Tem sim. E eu acho que aquela ação da Maria Antonieta, acho que foi em Brasília, né? Isso. Ela puxou o carro aí. Acho que todos os prefeitos deveriam estar presentes, porque o problema são de todos os municípios e São Vicente não fica fora. Lá é grande, né? Eu acho que quebraria e quebra qualquer município se tivesse que pagar imediatamente. Eu acho que essa discussão não veio agora, já vem discutindo faz tempo. E aquela irresponsabilidade de você, vai lá até, eu coloco muito até que eu tenho servidores para receber pregatório de 15 anos atrás que não conseguem receber. Colocava do lado, porque aquele era de um lado político, outro não é desse. E aquelas mudanças, apesar daquela área, ia lá, desapropriava. E a pessoa precisava também daquele seu benefício financeiro. Agora, acho que dessa forma aí, vamos ver, vai ter que apertar o cinto e muito. Começar a criar para poder arrecadar e poder pagar. O município de São Paulo está numa situação difícil. Foi para a Justiça contra o governo federal, né? Foi para a Justiça. Equalizar essa coisa toda. A dívida, né? A questão dela é a dívida, que o governo federal não quer regulamentar a diminuição da dívida, o pagamento da diminuição da dívida, e a Prefeitura de São Paulo precisa dessa diminuição para ter recursos para investimento na cidade. Ione, mais participações com a gente aí? Pergunta do Uriel Vilas Boas. Fernando Chagas, Paulo de la Rosa e vereador. Por que nos governos anteriores não foram apuradas irregularidades com a participação de empreiteiras? Até onde a Petrobras influi no preço internacional do petróleo? E o que a Baixada está fazendo para garantir a implementação do pré-sal? 3 perguntas. O que você acha, Paulo de la Rosa? Bom, eu vou me ater à primeira parte da pergunta. Por que em governos passados não se apurou melhor? Porque democracia é uma ciência em eterna construção. Nós estamos votando melhor, os brasileiros votam melhor hoje. Se ainda não votam tão bem quanto votaremos no futuro, já votamos muito melhor do que votamos antes. Desafio qualquer político a dar dentadura, a dar R$5, camisetinha, batom para conseguir voto. No passado, isso era possível. Não mais no Brasil de hoje. Em votando melhor, nós também estamos melhorando as instituições e fazendo com que o servidor público, agente público, aquele que tem cargo para servir a comunidade, começa também a ser melhor. Temos instituições mais fortes e funcionários públicos mais comprometidos com o futuro desse país. Então, o resultado é esse. Para e passo, cada vez mais, o criminoso, seja ele de pé no chão
ou colarinho branco, seja ele famoso ou desconhecido, seja ele amigo dos influentes ou não, vai ter o seu espaço reservado, que é o cárcere. Então, precisamos sim do PCC do bem, que o Boturão sempre ri quando chamo. Precisamos de paciência, de ciência e de coragem. E definitivamente esse país começa a dar mostras evidentes que descobrimos que com paciência, com ciência e com coragem, o Brasil caminha para um futuro melhor. Qual era a sequência da pergunta? O que é a Baixada Santista Feito, né? faz Até onde para- a Petrobras influi no preço internacional do petróleo e o que a Baixada está fazendo para garantir a implementação do O preço pré-sal. do petróleo, a Petrobras não tem influência nenhuma. Ela não participa da OPEP, ela é uma grande produtora assim de petróleo, pode melhorar muito com pré-sal, mas o preço do petróleo é basicamente determinado pela Arábia Saudita, nem a OPEP hoje. Arábia Saudita e Estados Unidos. Esses dois determinam o preço do petróleo. O preço do petróleo está a $50 porque a Arábia Saudita assim quer. A hora que a Arábia Saudita quiser que o preço do petróleo aumente, ela diminui a produção. E só dando sequência no que o De La Rosa falou, eu disse no início do programa, falta na Petrobras controle interno. Até tem um nome hoje que as pessoas usam, compliance, quer dizer, controle interno da administração e das finanças. Isso sempre faltou para a Petrobras. Porém, no período passado na Petrobras havia corrupção, mas ela é individual. E ela não aparecia, porque era individual. A pessoa usava a corrupção para benefício próprio. A partir de 2002, 2003, ela foi institucionalizada, ela foi sistematizada. Aí ela apareceu, porque começou a criar uma rede de corrupção. E quando você cria uma rede, você fica sujeito a aparecer com mais transparência à corrupção. E foi isso que aconteceu. Se a corrupção não tivesse sido institucionalizada, sistematizada na Petrobras, dificilmente nós pegaríamos, devido à falta de controle, controle da Petrobras, essa corrupção individualizada. E os valores que eram pequenos, que eram individuais, hoje são valores absurdos. Só para dar um exemplo, um delator, vamos chamar delator, um colaborador da justiça que fez a delação premiada, de segundo escalão, ele vai devolver $100 milhões. Alguém que vai devolver $100 milhões é porque ele ganhou muito e distribuiu bastante. Não tem dúvida nenhuma. Então fica mais ou menos a conclusão, né? A roubalheira e a corrupção sempre houve, né? Não foram os que estão aí que inventaram isso. Mas com certeza, de alguns aninhos para cá, a coisa piorou consideravelmente, né? O que deu margem à Polícia Federal de achar esse caminho. Mais ou menos isso, né? Se tornou evidente, né? Ficou claro, ficou fácil visualizar. É mais fácil visualizar um elefante só para elefante ou uma claro. formiga. Claro. Foi 3 perguntas numa, e na última sobrou para mim mesmo e aí foi importante. Sobre o pré-sal, sobre investimento. Foi inédito, nós fizemos já umas 4 semanas atrás, na Câmara Municipal de Santos, se reuniu os novos presidentes de câmaras da região. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom. E em seguida nós tivemos a união da UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista. Uma das propostas importantes é que nós tínhamos que ter algumas lutas em comuns. Saúde, educação, transporte, já vim discutindo. Mas é sobre o investimento do pré-sal. Né? O que eles estão investindo para que a gente possa garantir que mesmo com tudo isso que aconteceu com a Petrobras, que não deixe de fazer o investimento no nosso porto, porque o porto gera emprego para as novas cidades, né? O crescimento da região, o caso, olha, tinha investimento do estaleiro, pararam. Então, um grupo de vereadores, né, de cada cidade irão marcar uma audiência com o Michel Temer, para estar cobrando dele, junto com o ministro dos Esportes, né? Para a gente estar cobrando os investimentos da Baixada Santista. Acho que a classe política e os vereadores sabem das suas responsabilidades, né, no total da região, que a gente também tem que estar cobrando isso, porque quando fica alguém desempregado na cidade de Bertioga, ela na porta do vereador, no gabinete que eles batem. Mesma coisa em Peruíbe, lá eles batem, lá eles cobram. Quando sai menos investimentos, também é dessa forma. Então, a gente até cobra um assento nas discussões, quando os prefeitos se sentam, acho que as câmaras com os seus presidentes, porque é lá que nós aprovamos os investimentos que chegam na cidade. É lá quando tem um plano diretor, a gente pode colaborar para que a cidade cresça e a região assim seja beneficiada. Então essa parte que a União dos Vereadores já está fazendo, cobrando que não
corte, o investimento que tinha do pré-sal e principalmente para a região aqui da Baixada. Mais uma participação com a gente, Ione, por favor. Pergunta do Antônio. Com esse apoio que os vereadores estão dando ao desgoverno de São Vicente, vocês não estão preocupados com as próximas eleições da cidade? Pergunta ao presidente da Câmara, que fala por todo o Legislativo. Falo sim. Eu acho que a gente tem que ser construtivo. O apoio que nós damos ao prefeito para que ele construa uma cidade melhor. O apoio que nós damos ao prefeito, que ele olhe a saúde da nossa cidade, que ele olhe os idosos, que ele olhe para a sua rua, Antônio. Agora, se a administração não o faz, nós não podemos se omitir a dar apoio. E eu não estou olhando, e os vereadores não estão olhando, que esse apoio tem que vir com retorno lá. Você, que é eleitor, que sabe quem vai votar. Então, a nossa função e a nossa responsabilidade é dar apoio para que o governo caminhe. Agora, aonde eu não concordo, eu voto contra. Mesmo como presidente da Câmara, eu sempre agi desse jeito. Agora, Alfredo, você que tem grande experiência em São Vicente, né? É vereador já de 3 mandatos? Quatro mandatos, né? Foi secretário municipal. Sou funcionário há 33 anos de prefeitura. Márcio e Tércio. Tércio. Dos dois governos, Márcio e Tércio. Rapidamente, estamos no finalzinho do programa, né? Onde foi aí que o prefeito Billy errou, ou perdeu a mão, ou já pegou uma carga pesada nas costas e não está conseguindo recuperar o município? Enfim, rapidamente. Tem que dividir em duas partes, né? Ele entrou já com o mês de janeiro pagando o salário de dezembro. Então, ele não teve 13 pagamentos no ano que é com décimo, ele teve 14. Né? E aí, a arrecadação caiu em todos os municípios, principalmente em São Vicente, que depende exclusivamente do IPTU. A outra falha, eu como funcionário público de carreira, e falei de um exemplo aqui, eu acho que o prefeito tinha que ter mais o controle da sua administração, opinar mais. Algumas situações já aconteceu. Quando teve um problema no CREI, ele foi lá para o São José e sentou lá. Mas acho que a função do prefeito não é essa, quando tem um problema lá do lixo, ir para a Codesave. Ele tem que ficar no seu gabinete. Quem tem que vir são os seus secretários. Se não tem competência, troca. Mas também tenta trocar para melhor. Se você viu que esse não tinha competência, troca para melhor. Não pode ser igual ou pior. E, infelizmente, algumas mudanças não deram certas, né? E acho que hoje, estamos indo para o terceiro ano, há tempo de recuperar. Estamos no terceiro ano. Estamos no terceiro ano. Há tempo de recuperar. Precisa ter vontade de todos nós. A Câmara está à disposição para ajudar, como eu acabei de falar para o munícipe São Antônio. Essa é a nossa função, fiscalizar, criticar quando tem que criticar, como estou fazendo agora, e dar o apoio para que a cidade sempre cresça mais. Estamos fechando essa edição do Painel Regional, agradecendo sempre ao Fernando Chagas, participando sempre com a gente aqui, como o Paulo de la Rosa, nosso delegado poeta, ao presidente da Câmara, obrigado, viu, Alfredo? Parabéns pelo trabalho lá, sucesso. Volto sempre aqui, Alfredo Moura do PROS, e a Ione sempre conosco aqui, acompanhando a sua participação. Segunda a sexta a gente está ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 20 horas, né, 8 da noite. Nos finais de semana, 2 edições especiais do Painel Regional, sábado, 3 da tarde, e no domingo, às 5 da tarde. Obrigado, hein?